Olá, tudo bem? Eu sou Andy De Santis, professora da Febraban, e estou aqui para dar continuidade ao nosso curso chamado Prosperar, que vai trazer educação econômico-financeira para você. Nós estamos na aula 5 e está comigo aqui o professor Anderson, que vai se apresentar. Olá pessoal, imenso prazer estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar, posso dar um spoiler, professora? Pode. Hoje vamos falar sobre sonhos, então vem com a gente aqui. Muito bem. O tema da nossa aula de hoje é aonde você quer chegar? E aí? Aonde eu queremos quero chegar? Bem alto, hein? Quer chegar bem alto, bem alto, longe, para bem o alto, alto e sim. avante, Isso. né? E é a nossa eletiva de Educação Econômico-Financeira dos 6º e 8º anos. Bom, sonhos, né? Como já o professor nos iniciou aí, deu o seu spoiler. Os sonhos, gente, eles são fontes de inspiração para filósofos, poetas, artistas. Todo mundo tem um sonho, não é verdade? É verdade. Você tem sonhos, professor? Eu tenho alguns sonhos, professora, muitos sonhos, na verdade, eu acho. É mesmo? Você pode compartilhar aqui em rede nacional qual é o seu sonho? Então eu vou falar um dos meus sonhos. Eu gostaria de continuar estudando. Eu tenho vontade de fazer um mestrado, alguma coisa assim. Eu quero continuar estudando. Eu gosto de estudar. Muito legal, muito legal. Alguns poetas e alguns artistas, filósofos, falaram sobre os sonhos. É um tema muito falado, muito mencionado, como, por exemplo, William Shakespeare, um poeta e dramaturgo inglês, que todo mundo deve conhecer aí, pelo menos Sim, quem com certeza. leu ou assistiu Romeu e Julieta, Sim. né? Que é uma das obras mais famosas dele, diz que nós somos do tecido de que são feitos os sonhos. É uma frase que traz um pouco de que sem sonhos nós não existimos, não é verdade? Sim, esperança, acreditar nas coisas. Outra personalidade bastante conhecida, Aristóteles, né, filósofo grego que viveu aí em eras antigas, disse o seguinte: a esperança é o sonho do homem acordado. Né? Tem um colega também que diz que um plano é um sonho com os pés no chão, que é onde a gente vai chegar um pouquinho mais adiante na nossa aula. Fica com a gente aí. Então, gente, os sonhos, eles movem a gente. E sonhar não custa nada, não é verdade? A gente sonhar, até tem um samba enredo que fala, né, que sonhar não custa nada e o sonho é tão real, né? Um samba enredo um pouquinho antigo, não sei se vocês vão lembrar. A gente sonha com viagens, né, conhecer vários lugares no mundo. A gente sonha com objetos de consumo, objetos que facilitam a nossa vida. A gente sonha também com as profissões aqui, no caso, não dá para ver muito bem, mas a nossa modelo, ela está aí com um óculos de cientista, provavelmente sonhando aí em realizar uma profissão, em se tornar uma cientista. E certamente você, jovem, deve ter uma série de sonhos aí na sua vida, deve pensar no que você quer realizar, onde você quer estar daqui a 1, 2, 5 anos, né? O que você deseja para a sua vida, o que você deseja realizar, conquistar, comprar, né? Então, são sonhos que mobilizam. Uma pessoa sem sonhos, uma pessoa que não define seus objetivos, que não define seus sonhos, ela fica mais vulnerável às influências externas. Então, por exemplo, nós falamos há 2 aulas atrás sobre a questão da moda. Né? Se você tem um sonho bem definido, muitas vezes você vai ter influências externas que vão tentar te seduzir para comprar, para consumir, mas como você está focado naquela meta, é mais difícil de você cair em tentação, digamos assim. Então, ter sonhos é o que nos ajuda a justamente sair da situação de ficar à mercê de tudo que nos dizem por aí. Né, professor? Professor, isso me lembra um trecho de Alice no País das Maravilhas, em que ela encontra o gato de Cheshire
E ela pergunta, eu preciso sair daqui, você pode me indicar o caminho? Aí ele pergunta, onde você quer chegar? Aí ela fala, eu não sei. Então, aí ele responde, então se você não sabe, qualquer caminho serve. Então, sem objetivo, qualquer caminho serve. Exatamente, que é o tema da nossa aula, aonde você quer chegar. Se você não sabe aonde você quer chegar, você fica à mercê, fica vulnerável, né? E fica muito, vamos dizer assim, suscetível às influências aí da mídia, Sim. da propaganda, da família, as pessoas dizendo Sim. aonde que você tem que ir, o que você tem que fazer, e você está lá, né? À deriva. Isso. E se uma você não pessoa- faz as suas escolhas, outros farão por você. Alguém vai fazer as escolhas por você. Então, essa é a importância dos sonhos, tá? Agora, vem então a pergunta para você. Quais são os seus sonhos? O que você deseja realizar? Pensa um pouquinho no que você quer realizar num futuro próximo ou mais adiante, né? Se é algo mais simples, como, por exemplo, a compra de alguma coisa que você deseja, ou se é algo um pouco mais complexo ou um pouco mais inspirador, como realizar uma profissão, passar numa prova, fazer uma viagem, conhecer um país que você não conhece, ou conhecer uma cidade que você não conhece, né? Enfim, a gente pode pensar em várias coisas. E o nosso convite aqui é para que você compartilhe os seus sonhos com a hashtag ProsperarCMSP nas redes sociais nas suas redes sociais, para que a gente possa ver e conhecer os sonhos dessa juventude que está por aí, não é verdade? Vamos sonhar juntos. É isso aí. Agora, sonhar não custa nada, mas realizar já é uma outra história, né, professor? Sim. Realizar não é só sonhar, não é verdade? Para a gente realizar, a gente precisa de mais coisas. Sair do lugar. Vamos conhecer aqui algumas histórias inspiradoras. O Tiago Berce, um garoto do Paraná, ele conseguiu comprar o seu primeiro carro aos 10 anos. Vocês sabiam disso? Ele juntou moedinhas. Era um sonho dele ter um carro. E ele foi juntando as moedinhas, foi juntando todo o dinheiro que alguém dava para ele. E com 10 anos ele comprou um Fusca. Era um Fusca novo? Não, era um Fusca usado. Não era um carro de último tipo. Mas ele realizou o sonho dele. Isso me lembra a nossa aula anterior, né? Dos R$ 90 guardados durante muito tempo. Que você pode juntar e realizar vários sonhos. O seu Zio também, da Bahia, juntou 34, a história é linda, ele juntou R$ 34 mil em moedas de R$1. E ele comprou um carro para presentear a esposa dele. Olha que história legal, que história bacana. Incrível. E o David, o camelô do Rio de Janeiro, que ficou milionário com um investimento inicial de R$12. Né? Ele tinha um sonho de fazer diferença e aí ele pegou R$12, que era um dinheiro que ele tinha para comprar um remédio, e ele resolveu comprar em balas esse dinheiro. E aí ele vendeu essas balas e em meia hora ele tinha R$24. E com esses R$24, ele foi reinvestindo aquele dinheiro e multiplicando aquele recurso. E hoje ele é um palestrante internacional, premiado no mundo todo, e ele é do Rio de Janeiro. E ele realizou esse sonho por meio de um investimento. Isso me lembra uma frase que eu li num livro que diz o seguinte: não trabalhe pelo dinheiro, deixe o dinheiro trabalhar por você. É verdade. Como a gente falou na aula passada, que quando você poupa o dinheiro e coloca ele numa aplicação, ele vai render juros para você e esses juros vão gerar um recurso ainda maior do que aquele que você teve o esforço de guardar, né? Então, vai multiplicar o seu esforço. Então, essas são algumas histórias inspiradoras. Será que você já realizou alguma conquista, professor, por meio do seu esforço e da sua dedicação? Olha, eu acredito que uma questão assim que nossos alunos vão realizar no futuro e que eu consegui realizar já é a questão da faculdade, né? A faculdade, a gente teve que... A família inteira se mobilizou, a mãe foi fazer faxina, o pai continuou trabalhando, eu continuei trabalhando e assim foi, e eu realizei esse sonho de conseguir a faculdade. Então,
se eu conseguir também, vocês, alunos aí, com certeza também vão conseguir. E você, professora, conseguiu alguma coisa? Olha, eu realizei já algumas conquistas, né? A faculdade foi uma delas, mas eu queria destacar aqui a minha casa, né? O meu primeiro apartamento, que foi uma combinação, né, de persistência, perseverança, né, muitas economias que eu fui fazendo ao longo de um tempo e consegui conquistar e quitar a minha casa própria, né, que é o sonho também de muitos brasileiros. Inclusive o meu. Inclusive então, vou me inspirar né? no seu sonho para É verdade, se você chega lá. Bom, então, a gente já deu algum spoiler aqui. Entre o sonho e a realização, existe algo que é uma ponte. É algo que todo mundo que realiza alguma conquista precisou fazer de alguma forma. O que será que é, hein? O que você precisa realizar? Porque quando a gente está só sonhando, sonhar, né? A gente pode ficar perdido nesse mundo de sonhos e não realizar. Para a gente realizar, existe um caminho. E esse caminho se chama planejamento. Então, quando a gente fala sobre sonho, o próximo assunto, a próxima etapa é falar de como planejar a realização. Não dá para realizar nada sem planejamento. Quer dizer, você até pode realizar assim, meio que na loucura, né? Mas você está sujeito a alguns riscos de dar problema, né? E o planejamento já é uma maneira mais organizada, mais estruturada de você realizar seus sonhos. Então, recapitulando aqui alguns conceitos para você tomar nota, tá, gente? Sonhos são os desejos e aspirações das pessoas e suas famílias. Já o objetivo, que é um pouco diferente do sonho, ele é aquilo que você pretende alcançar quando realiza as suas ações. Então, um sonho, por exemplo, eu quero ter uma casa, quero comprar uma casa. Quando é que eu transformo esse sonho num objetivo? Quando eu defino que tipo de casa que eu quero comprar, né? Quando que eu quero realizar, né? Qual é a meta, né? Ele se torna uma meta quando eu concretizo um pouco mais. Ele deixa de ser um sonho abstrato. Bom, eu quero uma casa com 3 quartos, eu quero uma casa no bairro tal, é um apartamento ou é uma casa mesmo, vai ter garagem, não vai ter garagem, vai ter quintal, não vai ter quintal. Então, eu determino melhor esse sonho, transformando ele num objetivo. E os objetivos, eles podem ser de curto, médio ou longo prazo. O que é um objetivo de curto prazo, professor? O que você imagina de objetivo assim de curto prazo para você? Então, por exemplo, para mim foi algo que eu tentei realizar em torno assim de 1 mês, 2 meses, que foi comprar um livro. Tem alguns livros, né, que a gente sabe que às vezes o livro que não é de ficção, ele acaba sendo um pouquinho mais caro, né? Então eu estabelecia um objetivo de curto prazo, vou comprar esse livro. Mas pode ser outras coisas também, Sim. né? Um objetivo de curto prazo pode ser, por exemplo, trocar o seu celular. Isso. Né? Se ele tiver com algum problema, se tiver, ou consertar alguma coisa, né? Um objetivo de médio prazo. Então, por exemplo... uma prova? Passar numa prova? Passar numa prova, terminar o ano, né, sem Isso. recuperação, por exemplo, né? Se bem que nós já estamos no fim do ano, então Sim. agora ele já é de curto prazo, né? Isso, exatamente. Ele já não é de médio prazo. Mas, por exemplo, de médio prazo poderia ser definir qual vai ser a sua escolha profissional, né? Isso. Escolher uma profissão, escolher um assunto para você se dedicar no ensino médio, por exemplo, não é verdade? É verdade. E um objetivo de longo prazo? Pode ser passar no vestibular, isso, por exemplo? Um vestibular, um casamento, por que não? O casamento já uma é viagem, bem longo prazo, né? Para essa turma que a gente está falando, é bem longo prazo. Mas uma viagem, né? Uma festa de 15 anos, por exemplo, né? Se bem que já é meio médio prazo, né? Está todo mundo lá com seus 12, 14, né? Isso. Então, médio prazo. Bom, entenderam então a ideia do curto, médio e longo prazo? E o que é uma estimativa? Uma estimativa é um cálculo aproximado de valor, né? Por exemplo, eu posso estimar que 150 pessoas, mais ou menos,
participaram daquela festa. É uma estimativa. E eu posso fazer estimativas para o futuro também, não só estimativas do passado. Então, eu faço uma estimativa de que, mais ou menos, a gente vai ter uma inflação para o ano que vem de 4%. Isso são estimativas econômicas, né? Eu posso fazer uma estimativa para a minha vida pessoal. Então, eu tenho a estimativa de que eu vou passar de ano com uma nota de média de 8,5. Essa é a minha estimativa, em matemática, por exemplo, né? Uhum. Então, são valores estimados. Quando a gente está fazendo um planejamento, a gente tem que criar alguns cenários, algumas estimativas. Então, eu penso em que eu posso, por exemplo, trocar de celular. A minha meta é trocar no mês de julho do ano que vem. Mas eu posso fazer uma estimativa um pouco aproximada que entre maio e agosto eu vou realizar essa meta. Isso é um conceito muito importante quando a gente está fazendo planos. Planejamento, então, é um processo para elaborar estratégias ou caminhos para realizar objetivos. O que são estratégias? Estratégias são exatamente os caminhos, as etapas, os meios, os recursos para você realizar um objetivo. A estratégia ela vai responder a algumas perguntas. Como é que eu vou chegar lá? Quando? Quem? Onde? Então, por exemplo, eu tenho uma estratégia para ir ao cinema. Eu vou juntar o dinheiro de 2 semanadas, né? Dinheiro que eu recebo da minha família toda semana. Vou juntar esse dinheiro e vou convidar meu amigo e vou pegar o ônibus 2 horas antes da sessão. Essa é uma estratégia para ir ao cinema. Então, eu respondi a pergunta quando, como e com quem, certo? É uma estratégia. Eu estabeleci um meio, um caminho, um passo a passo, tá? Também pode ser chamado assim. Planejar, então, é criar esse plano, esse planejamento, um roteiro ou uma estratégia para alcançar um objetivo. Muitas vezes vocês fazem trabalhos e trabalhos precisam ser planejados, não é verdade? Então nós precisamos fazer um trabalho em equipe, em grupo. Para fazer esse trabalho nós precisamos planejar. O que nós vamos fazer primeiro e depois? E quem vai fazer o quê, né? Quem vai ser aquela pessoa que vai pesquisar na internet? Quem vai ser a pessoa que vai escrever o trabalho? Quem vai fazer os cálculos? Quem vai criar os gráficos? Quem vai fazer a arte, né? A capa do trabalho. Isso. Eu tinha um amigo antigamente que só fazia a capa dos trabalhos, né? Então ele era esse perfil, deve ser artista hoje. Sim, com Cada certeza. Um com as suas habilidades, não é verdade? Então, gente, isso é planejar. E planejar é importante porque senão você não chega lá, não atinge a meta. Seja entregar um trabalho, seja trocar o celular, seja passar na prova. Você faz um planejamento para estudos, por exemplo, um plano de estudos. Eu vou estudar meia hora por dia para aquela matéria e no dia da prova eu não vou precisar estudar que nem uma louca, né? 5 horas direto 5 horas estudando. direto. Então é isso. E isso não vão render, planejamento. Né? Opa! Tem 2 passos aqui. Isso. E aí, gente, o que é um planejamento financeiro? Nós falamos na aula passada sobre provisão de gastos, sobre você prever. Quando você está falando de planejamento, a gente está sempre falando de futuro. O planejamento financeiro é um processo em que você faz uma organização financeira que vai começar, primeiro, reconhecendo a situação atual. Lembra que a gente fez um orçamento? Então, a gente tirou uma fotografia do momento, passa pela definição de objetivos e depois define as estratégias para alcançar esses objetivos. Então, na aula passada nós fizemos um orçamento e descobrimos que a família estava com uma sobra de caixa. E aí, a partir disso, ela pode pegar e falar assim, bom, nós temos uma sobra de R$90 todo mês. Então, nós vamos planejar o quê? Fazer uma viagem daqui a 1 ano, guardando esse dinheiro. E como que nós vamos fazer isso? Economizando todo mês os R$90, por exemplo. Tá bom? É a melhor forma, né? Você economiza para alcançar um objetivo. Exatamente. Então, vamos planejar um sonho passo a passo. Então, vamos lá.
pensa num sonho, no que você quer realizar. O primeiro passo para realizar sonhos é sonhar. Sem sonhar, ninguém realiza nada, né? Então, define aí, vai anotando aí, enquanto a gente vai falando, pensa num sonho, vai pensando num sonho que você queira realizar. Então, primeiro você está respondendo a pergunta, o quê? O que eu quero realizar? Nós falamos de casa, nós falamos de viagem, nós falamos de curso, nós falamos de objetos de consumo, enfim. Pensa aí no seu sonho. E aí, gente, algumas dicas para você pensar sobre isso. Lembra da aula número 2, que nós falamos sobre valores? É muito importante você avaliar se o seu sonho combina com você e os seus valores. Será que eu estou sonhando o meu sonho ou estou sonhando o sonho do vizinho? Que nem aquele cara que comprou o carro, que a gente falou, que ele comprou o carro na verdade, para atender a valores que não eram dele. Ele estava gastando mais do que ele podia para realizar aquele sonho que nem era dele, nem era o que ele queria, né? Então, avalie se o sonho combina com você e com seus valores. Depois, veja se esse sonho é apenas uma modinha, que foi o tema da aula 3, né? Eu quero trocar de celular, eu preciso trocar de celular. Eu preciso, porque todo mundo tem aquele celular, então se eu não tiver aquele celular, eu não vou ser nada. Então, você vai ver que daqui a 6 meses aquele celular já não é mais moda. Então, será que vale a pena investir toda a sua energia, dinheiro, tempo, para trocar aquele celular que depois vai sair de moda de qualquer forma? Vai olhar o celular e falar assim, não é tão bom quanto eu pensava, né? Não é verdade? Então, verifica se o seu sonho é só uma modinha ou realmente é um sonho verdadeiro. Terceiro ponto, verifica se você vai poder sustentar ou manter esse sonho, né? Vamos supor que a família resolva comprar um carro, né? É o sonho da família comprar um carro. Só que aí vai olhar o orçamento da família, que foi o tema da nossa aula anterior, e vai perceber que, na verdade, o dinheiro que a família tem não é suficiente para comprar aquele carro. Ou melhor, ele até pode ser suficiente para comprar, para pagar as parcelas do carro, porém, ele não ajuda a pagar as despesas que o carro tem. Então, não adianta você ter um carro na garagem que você não vai poder pagar pela gasolina, que você não vai poder pagar a manutenção, que você não vai poder pagar o seguro do carro. Então, você tem que avaliar se esse sonho, ele cabe no seu bolso hoje, se é possível realizar ou não, né? Será que dá para você manter essa situação? Vou dar um exemplo aqui. A minha filha tinha um sonho de pintar o cabelo, metade de uma cor, metade de outra. E ela realizou esse sonho, né? Claro, com a ajuda da mamãe, né? Ela guardou o dinheirinho dela e eu fui lá e também ajudei. Só que aí, 1 mês depois, a raiz do cabelo dela cresceu. E aí agora não tem dinheiro para refazer a raiz. Então não adiantou nada, realizou aquele sonho, ficou bonito por 1 mês e tudo, e agora já temos problema aí para manter e sustentar esse sonho. Tá claro, pessoal? Não adianta só realizar, tem que ver se você vai conseguir manter. E esse manter, às vezes a gente pensa só em coisas grandes, né? Não, o cabelo tem que ser mantido. Exatamente, você tem que dar manutenção naquele cabelo, não é verdade? Então, esse é o cuidado que a gente precisa tomar. E é legal você priorizar sonhos que possam ajudar você a realizar outros sonhos. Por exemplo, se você fizer um curso, se você fizer investir na sua educação, você vai poder realizar outros sonhos. Por quê? Quanto mais educação a gente tem, mais a gente tem possibilidade de ganhar mais dinheiro no futuro, né? Dizem aí, tem pesquisas que dizem que cada ano de estudos aumenta 10% a renda da pessoa. Então, investir na sua educação, investir seu tempo, se dedicando realmente, fazendo cursos ou fazendo aquelas provas com muita dedicação, seus trabalhos escolares, vai te dar mais conhecimento e com esse conhecimento você vai realizar muitos outros sonhos. Então, essa é uma grande vantagem de realizar esse tipo de sonho. Se formar, né? Entrar
numa faculdade, passar no vestibular ou fazer um curso técnico, por exemplo, podem ser caminhos para você realizar os outros sonhos que vêm depois. Sim. Às vezes saúde, né? A saúde, por exemplo, eu percebo que alguns hábitos relacionados à saúde, por exemplo, a pessoa muda o estilo de vida dela com relação a vou começar a fazer exercício, isso começa a levar ela a outros hábitos melhores, ela começa a estudar melhor às vezes e coisas nesse sentido. Então, tem bolas de neve que são boas bolas de neve. Com certeza, né? Você vai melhorando à medida que você vai avançando. Segundo passo, depois que eu defini exatamente qual é o sonho que vai atender todos aqueles critérios ali. Quanto custa esse sonho? Aí eu dei 2 exemplos aqui. O celular, vamos supor que ele custe R$800, tá? Aí tem um outro sonho, alguns sonhos a gente consegue definir claramente quanto custa. Agora, por exemplo, digamos que você tem o talento de cantar e que você queira participar do The Voice Brasil, né? E aí, o valor total do sonho você não sabe, porque vai depender não só do seu talento, mas também de sorte, de você ser escolhido e tal. Mas você pode colocar uma meta intermediária. Olha, eu não sei quanto que custaria, né? Até porque não dá para precificar esse custo. Sim. Mas eu posso definir quanto custa para fazer aulas de canto para poder realizar esse sonho. Então, nem todo sonho vai ter um valor claro, definido. Mas todo sonho envolve algumas ações que têm algum valor financeiro envolvido, que você vai investir para alcançar aquele sonho. Ficou claro? Esse é um sonho mais concreto, esse é um sonho mais abstrato, mas que você tem passos concretos que você pode dar para realizar, tá? E aí, as nossas dicas. Se o sonho for muito grande ou não for possível estimar o seu valor, divida-o em etapas. Eu quero morar fora, eu quero estudar fora. Eu não faço a menor ideia de quanto custa isso. Bom, qual que é o primeiro passo? Onde eu vou morar? Qual é a língua que o pessoal fala lá? Ah, inglês? É chinês? É alemão? Então eu vou investir num curso de línguas para poder alcançar esse sonho, né? Então você vai dividir ele em pequenos passos para você realizar esses passos, tá? E a outra coisa importante é você descobrir o que você precisa pesquisar ou aprender para realizar o seu sonho. Como a gente falou da língua, como, por exemplo, você queria entrar na faculdade, que faculdade que você queria entrar? Então, minha primeira formação foi música. Música. Então, eu tive que ter algum tipo de conhecimento relacionado à música. Eu sabia tocar violão quando eu entrei na faculdade. Então, foi o primeiro passo, assim, que me impulsionou a atingir esse objetivo. Exatamente. Então, para você realizar esse objetivo, um dos passos, um aprendizado é aprender a tocar um instrumento, né? Então, você não precisa esperar começar a trabalhar, começar a ganhar dinheiro para investir no seu sonho. Você pode começar desde já a investir em coisas que você pode aprender, pesquisar, para que você vá ganhando experiência e conhecimento para um dia chegar lá, certo? E hoje em dia a gente tem a vantagem, a facilidade de ter muitos cursos gratuitos na internet, né? Tem muita informação, muito conhecimento que você pode adquirir pela internet. Então, é isso aí. Terceiro passo. Quando? É muito importante definir um prazo para o seu sonho, né? Para realizar o seu sonho. E esse prazo tem que ser um prazo que seja uma meta viável, que seja possível. Não pode ser muito rápido. Por exemplo, eu preciso do celular para amanhã. Eu quero trocar o celular amanhã. Poxa, mas espera aí, como é que eu vou fazer isso para amanhã? Né? Não dá. Então, eu vou colocar um prazo. Mas também não pode ser muito longe, porque senão você, a não ser que seja realmente um prazo que, passar no vestibular, eu preciso terminar o ensino médio primeiro, aí realmente não dá. Mas algo que você possa definir com um prazo que seja possível de realizar. Porque se você coloca algo muito longe, você acaba esquecendo, você deixa de lado e não fica algo que você vai realmente correr atrás, você não vai se sentir impulsionado de verdade. Exatamente.
Se você perceber que está muito difícil alcançar o sonho no prazo que você definiu, é simples, aumenta o prazo, tá? Ai, puxa, eu queria para julho, mas não deu para julho, então vamos para dezembro. Não precisa sair correndo, né? Desesperado. Alonga esse prazo e tá tudo bem. Isso aconteceu comigo quando eu estava fazendo um curso, aí eu meio que me perdi nos prazos, e aí o próprio curso deu essa opção, falou, estenda o prazo para você continuar estudando. E eu simplesmente agradeci, muito obrigado curso, você fez uma coisa maravilhosa. O curso já te deu a dica, né? Mas já levei para a vida. Se você tem um sonho e você percebe que está muito difícil de realizar, é só você repensar os prazos e também olhar para as suas prioridades, né? Muitas vezes você vai chegar à conclusão de que você pode fazer alguma coisa para acelerar a realização daquele sonho, né? Deixar de gastar com alguma outra coisa, né? Rever o que é mais importante naquele momento e colocar todo o seu foco e a sua energia na realização daquele sonho. Uma outra dica é evite acumular muitos sonhos ao mesmo tempo. Isso é um motivo de frustração de muita gente. Já conversei com pessoas que falavam assim, que você quer, né? Chegava na pessoa e falava assim, o que você quer fazer para esse ano? Ah, esse ano eu quero trocar meu celular, eu quero fazer um curso de inglês, eu quero fazer uma viagem, eu quero comprar um notebook, eu quero virar youtuber, tudo ao mesmo tempo. Aí a pessoa chega no fim do ano, não realizou nada e não entende por quê. Sim. Porque estava querendo muita coisa ao mesmo tempo. Então, a ideia do planejamento é você fazer o quê? Colocar... Acho que não apareceu aqui ou está mais para frente. Colocar os sonhos numa linha do tempo, tá? Acho que Isso me lembra um livro que eu já ouvi, porque agora a gente pode ouvir livro, é muito mais fácil, dependendo do que você está fazendo, que ele chama Essencialismo, e ele fala exatamente disso, dessa importância de você pegar o que é essencial e fazer... E transformar esse essencial no essencial daquele momento. Porque isso serve para outras coisas também, né? Agora a gente está gravando essa aula. Então o essencial é gravar a aula. Eu não posso ficar pensando, não, eu preciso fazer outra coisa. Eu vou ligar para minha mãe daqui que eu vou sair daqui. Não dá, não vai funcionar. Um detalhe muito importante que você tocou é que hoje em dia a nossa vida, tudo que está ao nosso redor convida a gente a sair do foco, né? Porque você está aqui fazendo um trabalho de escola, de repente toca o celular, de repente está passando lá na rede social um meme que todo mundo está vendo e só você não viu. Então você desfoca, né? O tempo todo a gente está sendo convidado a desfocar. E para planejar qualquer realização de sonho, o mais importante é você ter foco, não sair do foco. Porque se você sai do foco, aí o caldo desanda. Né? Outra coisa, gente, tá aqui, na próxima slide a gente vai falar da linha do tempo. Como que você vai realizar esse sonho? Então, como é que você faz? Eu preciso de tanto, mas como que você define uma estratégia? Então, vamos supor que você queira comprar um tênis. O tênis custa R$300. Em quanto tempo você quer realizar esse sonho, né? Esse desejo? 2 meses. Então, você precisa juntar por mês R$150. Basta dividir o valor total pelo prazo, você vai chegar no valor que você precisaria cada mês. O celular, R$800, 8 meses, R$100 por mês. Curso de inglês, vamos supor que custe R$1.200. Você vai fazer ele em 24 meses, você quer fazer daqui a 2 anos. Então, dividindo R$1.200 por 24, você vai chegar a R$50 por mês. E às vezes a gente pensa, é só R$50. Olha aí. Se você pegar e falar assim, bom, dá para fazer tudo de uma vez? Então, né, aquela ideia do quero fazer tudo de uma vez. Então, para eu fazer tudo de uma vez, cadê a canetinha aqui? Eu precisaria de... não, aqui, R$100. Opa, 0, aqui. R$300 todos os meses, né? R$300, eu tenho R$300 todos os meses? Não tenho R$300. Então,
a dica, gente, aqui a gente já falou, dividir o valor do sonho e avalie a sua possibilidade de juntar dinheiro conforme o orçamento da família, que a gente falou na aula 4. Poxa, se a família não tem condições de juntar 300 todos os meses para você realizar esses sonhos, então você vai ter que fazer o quê? Uma linha do tempo e realizar um de cada vez. Então você vai fazer aqui uma linha do tempo, né? E aí você vai falar assim, bom, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, e vai... Qual que eu vou realizar primeiro? Né? Então, primeiro, mais importante, eu preciso realmente desse tênis. Você pode até dizer assim, bom, R$300 talvez esteja caro para o tênis que eu preciso, eu posso economizar no valor do tênis e ter mais dinheiro para o celular, você pode fazer isso. Ou então, você vai colocar aqui, ó, o tênis, ele é o mais importante aqui nesse momento. Então, o tênis eu vou concentrar os 2 meses para comprar o tênis. Então, eu preciso de R$150 por mês. Depois que eu realizar o tênis, aí eu vou para o celular, né? Por exemplo, tá, gente? Estou dando exemplo. O celular, ele vai ser R$100 por mês, tá vendo? Aí eu não preciso ter os 300. Eu precisava de 150, agora eu preciso de 100 e assim por diante. Terminei o celular, aí vamos para o curso de inglês. E aí eu vou realizando um sonho de cada vez. Tá, pessoal? Por quê? Não adianta você querer fazer tudo junto. Muita gente acaba fazendo isso e se enrola nas contas, tá? Então, organiza os seus sonhos nessa linha do tempo, beleza? Dicas práticas. Dica prática, com certeza. 5º passo, quem pode te ajudar? Convida a família e os amigos para ajudar ou participar da realização do seu sonho, né? É claro que, nesse momento, muitos de vocês, né, estão aí focados no estudo, então vocês não têm uma renda própria, né? Ainda não começaram a trabalhar. Isso aqui vai ajudar vocês bastante quando vocês começarem a ter o seu próprio dinheiro. Mas vocês podem ajudar na economia da família e, ao ajudar a família a fazer economia, a família pode te ajudar a realizar alguns dos seus sonhos. E, para isso, você precisa pensar em ideias para conseguir dinheiro. Uma delas é essa, ajudar a família a economizar. Outra pode ser você empreender alguma coisa, né? Nunca é cedo demais para empreender. Eventualmente você pode fazer bolos, você pode fazer alguma coisa e vender na sua vizinhança, enfim, pode ser um caminho. Exatamente. E a gente já falou bastante de empreendedorismo, hein? Nas aulas do Sebrae, né? Exatamente. Então, a atitude empreendedora é algo que pode ajudar desde sempre você a conseguir dinheiro para o seu sonho. Você pode juntar o dinheiro o troco que você recebeu do lanche no seu cofrinho. Você Lembrei pode, do menino que juntou dinheiro para comprar o carro. Você pode passear com o cachorro do vizinho, você pode vender um brinquedo que não usa mais, você pode pedir dinheiro de presente de Natal, em vez de pedir um presente, um videogame, pedir um dinheiro para você juntar e fazer outras coisas. Então, tem várias estratégias para você realizar esse sonho. E aí, uma dica, tá? Bem legal. Faz um desenho, recorta ou imprime uma foto de revista ou jornal e cola um local que você veja sempre, para lembrar do seu sonho. Porque aí você não desfoca, você não sai do foco. E, então, você cria um lembrete para o seu sonho. Esse é o passo 7. Então, gente, agora é com você, né? Do seu sonho até a realização, basta responder a essas perguntas e fazer um plano, fazer um planejamento, um plano de ação para essa realização. E focar na palavra ação, porque sem ação... Você viu aqui, né? Realização, né? Realização. A ação é o que vai transformar seu sonho em realidade. E aí, então, o desafio agora é: que tal convidar a sua família para planejar alguns sonhos? Junta todo mundo em casa, chama o pai, chama a mãe, chama o cachorro também e monta aí o objetivo da família. Pensa o que vocês querem fazer primeiro, lembra que tem que colocar os sonhos numa linha do tempo, não dá para querer fazer tudo.
É uma coisa ou a outra de cada vez, né? Começa a planejar e compartilha com a gente saber o que você está fazendo lá, o que você ajudou para a sua família. Coloca nas redes sociais com a hashtag ProsperarCMSP para a gente saber como que está indo esse aprendizado. Recapitulando então, nessa aula nós vimos que sonhar é o primeiro passo para quem deseja realizar suas conquistas, que ter um sonho somente não basta, é preciso planejar sua realização e que o planejamento de qualquer sonho vai envolver 7 passos básicos, que é preciso programar o valor que você pretende juntar por mês e pensar em ideias para conseguir esse valor necessário, certo? E que quando a gente planeja junto, é mais fácil realizar nossos sonhos. E aí deixamos uma dica de livro, você já deu várias dicas hoje, que é o livro Asas. Fala sobre a Lia, não é a Lia da aula anterior, tá? É outra Lia. A mãe da Lia, ilustradora, e numa tarde de outono a Lia pede à mãe para desenhar asas para ela. E a mãe desenha várias tentativas de asas, de vários tipos, e nenhuma asa atende ao desejo da Lia, nenhuma asa atende ao sonho da Lia. E aí ela descobre que ela tem um sonho, ela dorme, tem um sonho muito especial e descobre que esse sonho lhe revelou a chave para ter as asas que ela realmente quer. E eu não vou falar para não dar spoiler, mas fica aí o convite para você ler o livro e descobrir qual é a chave para realizar os nossos sonhos. Para finalizar, nós convidamos você então a acessar o QR Code ou entrar pelo link e fazer a sua avaliação. O que você achou da aula de hoje? E é isso, pessoal. Ficamos por aqui, agradecemos a todos e até a próxima aula. Muito obrigado pela sua presença e que você consiga colocar em prática todas essas dicas que nós apresentamos a vocês. Até a próxima!